Olá, querido amigo, olá, querida amiga, seja bem-vindo ao canal Doutrinando 7. Queridos irmãos, aqui no canal você já deve ter visto vários vídeos que causaram polêmica, né? Tem um vídeo IASD, o que está acontecendo com você? Tem o vídeo IASD, que vergonha? Tem o vídeo Pastora e Anciã IASD, que decepção. Algumas pessoas vêm até mim, pegam Apocalipse 12:10, você é o acusador dos nossos irmãos, porque o diabo foi atirado, a Bíblia diz que foi atirado do céu para a terra, o acusador dos nossos irmãos. E aí as pessoas dizem, Robson Júnior é o acusador. As pessoas também vêm para mim, dizem que eu sou crítico, o irmão está criticando. Irmão, olhe para Jesus. Irmãos, quando nós olhamos para Jesus, nos aproximamos de Jesus, começamos a enxergar os nossos erros, sim. Mas começamos a enxergar que Deus é tão santo, que Ele abomina heresias, e Ele abomina, Ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. E aí Deus começa a nos motivar, através do Espírito Santo, a querer mostrar e desmascarar heresias que estão infiltradas em nosso meio, solapando as colunas da verdade e levando milhares de pessoas e centenas de pessoas para o erro. Por isso gravamos aqui, porque muitos ainda dizem, você está expondo a igreja, você está expondo a igreja. Não, eu não peguei, filmei com meu celular e saí expondo nada não. Já está exposto por essas pessoas que têm trazido heresia para dentro da igreja. Elas mesmas fazem as coisas e expõem em suas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, e esses vídeos chegam até mim através do WhatsApp, e por isso eu me sinto na obrigação de defender a verdade. Assim como quando Ivone Gebara foi no canal do Leonardo Gonçalves falar sobre o feminismo, falar os pensamentos dela, falar as coisas que não tem apoio no respaldo bíblico, não tem apoio da Bíblia. Aí os pastores Rodrigo Silva, Michelson Borges, Eleazar Domini e outros foram lá defender a verdade. Então, quando eu vejo acontecer na nossa igreja também, coisas que são expostas nas redes sociais que não tem respaldo bíblico para defender e que não tem respaldo do Espírito e Profecia para defender, aí nós vemos, sentimos o coração arder para defender a sã doutrina, defender a verdade. E olha o que é que diz aqui, eu quero ler alguns versos para você, da palavra do Senhor, e também quero ler aqui para você alguns textos do Espírito e Profecia. Eu vou começar lendo aqui, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 e versículo 3. Olha o que é que diz aqui a palavra do Senhor. Prega a palavra, insiste em tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda paciência e sã doutrina. Verso 3. Portanto, chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Nós estamos vivendo injustamente no tempo onde as pessoas estão em busca de mestres para si, pastores modernos que estão trazendo o samba para a igreja, que estão permitindo, pastores que estão permitindo o reggae, e eles estão atrás dessas pessoas. Por quê? Porque é a vontade delas escutar samba, porque é a vontade delas escutar reggae, porque é a vontade delas estar num evangelho liberal, um evangelho que pode tudo, que pode todas as coisas, sem restrições. As pessoas estão amando mais as trevas do que a luz e não querem vir para a luz para que suas obras não sejam reprovadas. E a palavra do Senhor Isaías diz assim, Isaías 5, ai dos que chamam o mal de bem e ao bem de mal. Ai dos que fazem do doce amargo e do amargo doce, do doce fel e do fel doce. Está lá. E aí nós estamos vivendo esses últimos dias e as pessoas querem que a gente olhe para isso e fique em silêncio, porque elas acham que se você for contra isso aí, pautado na Bíblia, no Profecia e no manual da igreja, você está falando contra os irmãos queridinhos. Você não pode falar nada, senão você é o acusador dos nossos irmãos. Você não pode falar nada, senão você é crítico, senão você está julgando. Não sabe nem o que é julgar.
porque a Bíblia nos mostra que nós vamos ter que julgar situações no nosso meio, sim. A gente tem respaldo bíblico para isso. Mas então eu queria ler alguns textos do Isso e Profecia. Olha o que é que está acontecendo. Acompanhe comigo esses textos. Patriarcas e Profetas, página 404, diz assim: muitas vezes as pessoas têm ódio daqueles que pregam a palavra de Deus com fidelidade e condenam o pecado. Sem querer suportar a dor e o sacrifício necessário à correção, elas se revoltam contra os servos do Senhor e denunciam as repreensões deles como sendo inoportunas e severas. Semelhantes a Corá, declaram que o povo não está em falta e que o verdadeiro problema é quem está o repreendendo. E para acalmar a consciência com mentiras, os que alimentam o ciúme se sentem ofendidos, semeiam discórdia na igreja e enfraquecem as mãos daqueles que trabalham para o seu crescimento. Queridos, são pessoas semelhantes a Corá, não quer a repreensão. Você acha que um laodiceano, morno, ao ponto de Deus vomitar ele da boca dele, ele vai querer ser repreendido? Ele vai dizer que eu estou falando contra a menina dos olhos de Deus. Queridos, a menina dos olhos de Deus é um povo chamado Adventista do sétimo dia que vive a verdade. E não o joio, porque o joio não é povo de Deus. O povo de Deus é o trigo, o que está fazendo a vontade de Deus. E Satanás veio e implantou o joio no meio para querer confundir e fazer com que as pessoas entendam que a igreja de Deus é um CNPJ. A palavra do Senhor em Apocalipse 12:17 diz que o remanescente é os que guardam os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis a Jesus. É um povo, um remanescente, um pequeno povo. E eles congregam, sim, muitos deles na igreja adventista do sétimo dia, queridos irmãos. E é lamentável ver essas pessoas hoje com ódio dos que pregam a verdade e condenam o pecado. Elas acham que a mensagem tem que ser uma mensagem suave, de conforto, uma mensagem que passe a mão em cima da cabeça da heresia. Não é assim, queridos irmãos. E aí elas, por ciúmes, elas dizem que quem está repreendendo é que realmente é o grande problema. E acontece comigo isso sempre. As pessoas vêm nos meus vídeos, vou me desinscrever porque o irmão é crítico. Vou me desinscrever porque o irmão é usado pelo diabo. Eu louvo a Deus que tem gente que tem um pensamento bíblico, um pensamento do Isso e Profecia, e ficam aqui no canal conosco, se inscrevem no canal por ver o nosso zelo. O salmista disse: o zelo pela tua casa me consome. O zelo pela casa de Deus, pela santidade do Senhor me consome. Eu sou pecador miserável, mas eu não vou levar coisas, heresias para a casa de Deus, para profanar o santuário do Senhor. Eu entendo que Deus é 3 vezes santo e que Ele precisa ser adorado na beleza da santidade dEle. Continuando, olha o que é que diz o Isso e Profecia aqui. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 196. Eis a minha mensagem para vós. Não mais consintais em escutar sem protesto a perversão da verdade. Desmascarai os pretensiosos sofismas que, uma vez recebidos, levarão pastores e médicos e obreiros missionários a passar por alto da verdade. Cada um tem de estar agora em guarda. Deus chama homens e mulheres a tomarem posição sob a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel. Fui instruída a advertir nosso povo, pois muitos se encontram em perigo de receber teorias e sofismas que solapam as colunas fundamentais da fé. Queridos, eu falei contra anciã, contra a pastora, e muitos veio dizendo: o irmão está falando contra a igreja de Deus. Queridos, aqui diz que a gente precisa pregar, e eu mostrei respaldo bíblico, eu tenho respaldo bíblico para defender isso. Do contrário da atualidade dos nossos líderes que não tem respaldo nenhum bíblico, nem do Isso e Profecia para defender isso. A mulher anciã. E aí eles dizem que eu estou expondo a igreja. Não. Aqui diz: não mais escutais sem protesto a perversão da verdade, desmascarai. O Isso e Profecia manda desmascarar mesmo, para que outros vejam e temam e se arrependam. Queridos, continuando, eu quero adiantar para o vídeo não ficar longo. O Testemunho para a Igreja, volume 1, página 321, diz assim: neste tempo terrível,
nós estamos vivendo um tempo terrível. Justamente antes de Cristo vir pela segunda vez, os fiéis pregadores de Deus terão de dar um testemunho mais direto que o de João Batista. É mais direto que o de João Batista. João Batista chamava os líderes religiosos da época, os fariseus que se achavam povo de Deus, adoradores do templo, ele chamava de raça de víboras. E hoje a gente nem chegou ainda a chamar de raça de víboras. As pessoas adoravam o templo, os líderes religiosos. Para a época, eu quero dizer algo bem claro aqui para você. Para a época em que Jesus viveu, Jesus era um dissidente por pregar santidade, salvação e graça e mostrar que Deus é santo. Jesus era chamado de dissidente, com certeza pelos líderes da época. E hoje a história se repete. Os que querem viver piamente em Cristo são perseguidos pelos próprios adventistas do sétimo dia. Está lá no livro Eventos Finais, capítulo 11, segundo tópico. Diz até mesmo na igreja adventista do sétimo dia, temos muito mais atemeus que vêm de dentro do que o de fora. Queridos, aí aqui diz assim, um trabalho de alta responsabilidade acha-se diante deles. E aqueles que falam palavras suaves, Deus não reconhecerá como seus pastores e ministros. Um terrível ai repousa sobre eles. Aqueles que pregam mensagens suaves, aqueles que não chamam o pecado pelo nome, aqueles que não vivem essa verdade, eles repousa um ai sobre eles. Deus não reconhecerá como seus pastores. Você, pastor, que está me assistindo neste momento, que vai para a sua igreja pregar mordomia e falar só sobre dízimo e oferta, sem falar na santidade do mordomo, em abandonar alimentos que desagradam a Deus, em abandonar músicas que desagradam a Deus, em abandonar o pecado. Um terrível ai repousa sobre esses tipos de pastores. Não estou generalizando, porque tem pastores, homens de Deus fiéis, que não se prostraram à organização nem a Baal, mas se prostram diariamente aos pés da cruz, aos pés de Cristo. E eu louvo a Deus pela vida desses pastores e de muitos líderes fiéis também, que entram em contato comigo diariamente e dizem, irmão, estamos com você, continue firme, continue forte, estamos orando por você. Queridos, eu posso até morrer amanhã, hoje, posso infartar, porque eu usei muita bebida, muito entorpecente, tem 15 anos que eu abandonei as drogas, graças ao meu bom Deus, eu posso até morrer. Mas enquanto eu estiver vivo e com saúde, com a pouca saúde que eu tenho, vou continuar pregando a mensagem de advertência para o mundo e para a igreja. Continuando, olha o que é que diz aqui, os escolhidos, página 289. Na obra de reforma, há necessidade de pessoas como Esdras e Neemias, que não desculpam o pecado, não ficam em silêncio quando outros praticam o que é errado. Vou repetir, não ficam em silêncio quando outros praticam o que é errado, nem escondem o mal sob o disfarce de uma bondade falsa. A severidade para com poucos pode representar misericórdia para com muitos. Essas pessoas também se lembrarão de que aquele que repreende o mal deve sempre revelar o Espírito de Cristo. Queridos, tudo que nós fazemos aqui, advertindo, é para que haja arrependimento e salvação na sua casa, na sua família, na nossa igreja. Tudo que nós fazemos, e aqui diz que nós temos que ser severos. A severidade para com poucos pode salvar muitos. E aqui diz que precisamos de reforma urgente, continuando. Olha o que é que diz aqui. Aqui diz assim, 1 Timóteo 5,20. Quanto aos que vivem na prática do pecado, repreende-os na presença de todos, para que outros, de igual maneira, se encham de temor. Continuando, eu queria ler mais um texto. Grande Conflito, página 606. Olha o que é que diz aqui. Em todas as gerações, Deus tem enviado seus servos para repreender o pecado, tanto no mundo como o pecado na igreja. Mas o povo deseja que se lhes falem coisas agradáveis, e a verdade clara e pura não é aceita. Muitos reformadores, ao iniciarem seu trabalho, decidiram-se a exercer grande prudência ao atacar os pecados da igreja e da nação. Esperavam, pelo exemplo de uma vida cristã pura, fazer o povo voltar às doutrinas da Bíblia. Mas o Espírito de Deus veio sobre eles, assim como viera sobre Elias, impelindo-os a repreender os pecados de um rei ímpio e de um povo apóstata.
não podiam conter-se de pregar as claras afirmações das Escrituras Sagradas. Doutrinas que tinham sido relutantes em apresentar, sentiam-se forçados a declarar zelosamente a verdade e o perigo que ameaçava as almas. As palavras que o Senhor lhes dava, eles as falavam sem temer as consequências, e o povo era constrangido a ouvir a advertência. Grande Conflito, página 606. Olha o que é que estava acontecendo aqui. Alguns reformadores do passado ficaram com medo de repreender o pecado da igreja e do mundo. Eles pensaram o seguinte: vamos dar o exemplo, vamos viver, olhar para Jesus e as pessoas vão ver o nosso exemplo e vão mudar. Só que o Espírito do Senhor veio sobre eles e forçou-os a falar, e eles sentiram o zelo tanto pela palavra de Deus, tanto em viver, como o zelo em falar e denunciar os pecados da igreja e da nação. Eles foram impelidos pelo Espírito Santo, não conseguiam ficar calados. Queridos, eu me sinto da mesma maneira. Tenho me esforçado para viver na presença de Deus. Tenho me esforçado para viver na presença de um Deus Santo. Temos nos esforçado para viver na presença de um Deus Santo. Temos feito de tudo para honrá-lo. E a gente se sente na obrigação de proclamar a mensagem de advertência para a igreja, para que haja arrependimento, para que haja salvação. Ninguém aqui está condenando ninguém. A gente expõe as heresias que já estão expostas aí, mostrando na Bíblia que é errada e que a gente precisa de arrependimento. Laodiceia precisa de arrependimento e comprar colírio de Jesus. Mas Laodiceia não quer ser repreendida. A igreja laodiceana, ela está ao ponto de Deus vomitar da boca. Continuando, Efésios 5:11. E não vos associeis com as obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. Tito 2,15. Prega essas instruções, encoraja e repreende com toda autoridade e ninguém te menospreze. Tito 1,13. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os com toda severidade, para que se submetam a uma só fé sadia. Paulo aqui vem mandando uma mensagem a Tito, para que Tito repreendesse o povo com severidade, para que houvesse uma só fé sadia. E a gente repreende com severidade para que eles também se arrependam, para que a igreja se arrependa e venham todos a ter uma só fé sadia como os nossos pioneiros. Queridos irmãos, é lamentável a situação que vivemos hoje. E aqui diz assim, isso é profecia 2SG, página 284, diz assim: os pregadores não devem ter escrúpulos em pregar a verdade como ela é encontrada na palavra de Deus. Deixem a verdade cortar. Foi-me mostrado que o motivo pelo qual os ministros não têm mais sucesso é porque eles têm medo de ferir sentimentos, temem não ser corteses e rebaixam o padrão da verdade e ocultam, se possível, a peculiaridade de nossa fé. Vi que Deus não poderia ter tanto sucesso. A verdade deve ser apontada e a necessidade de uma decisão instigada. E como falsos pastores clamam paz e estão pregando coisas suaves, os servos de Deus devem clamar alto e não poupar e deixar o resultado com Deus. A mensagem tem que ser pregada direta, sem ficar com sentimento. Será que eu vou ferir os meus irmãos? Deixe o resultado com Deus. Mas a verdade, ela corta mesmo. A verdade, ela fere. Cristo disse: eu não vim trazer paz, mas a espada. Eu vim pôr em dissensão o pai da sua filha, a filha do seu pai, os filhos dos pais, a nora da sua sogra. Eu vim pôr em dissensão, porque aqueles que querem viver em Cristo entram automaticamente em discórdia com o mundo. Queridos irmãos, todos que querem viver piamente em Cristo vão padecer perseguições. As perseguições vão se levantar contra mim, como tem se levantado constantemente, mas nós vamos pregar, quer ouçam, quer deixem de ouvir, a mensagem de advertência vai ser dada tanto para o mundo como para a igreja. E a mensagem será dada com voz de trombeta para a honra e glória do Senhor. Continuando, para finalizar eu queria ler só mais um texto aqui, que está em Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 270. Olha o que é que diz aqui. Há muitos que não têm a descrição de Josué e que não têm dever especial de expor erros e de agir
prontamente com os pecados que existem entre eles. Que tais pessoas não impeçam aqueles que levam sobre si a responsabilidade desta obra. Não fiquem no caminho daqueles que têm este dever. Alguns insistem em questionar, duvidar e achar defeitos porque outros fazem o trabalho que Deus não colocou sobre eles. Ficam diretamente no caminho para impedir aqueles sobre os quais Deus colocou a responsabilidade de reprovar e corrigir pecados que prevalecem, de modo que seu desagrado seja afastado de seu povo. Se houvesse entre nós um caso como o de Acã, há muitos que acusariam aqueles que fazem o papel de Josué em expor o erro e de ter um espírito ímpio e crítico. Deus não deve ser escarnecido e suas advertências desatendidas com impunidade por um povo perverso. Queridos, hoje está do mesmo jeito. Se houvesse um caso como o de Acã no nosso meio, aqui diz assim, se houvesse entre nós um caso como o de Acã, há muitos que acusariam aqueles que fazem o papel de Josué em expor o erro de ter um espírito ímpio e crítico. Eu sou acusado constantemente de ímpio, crítico, de acusador como o diabo. Ou seja, são pessoas como Acã, são pessoas apóstatas, que vem aqui, irmão, o senhor acusador. Olha o texto, está muito claro aqui. Há muitos que não têm a descrição de Josué. Não pode falar, não pode expor o que já está exposto. Não pode, irmão. É crítico, é um espírito ímpio. Tem um espírito ímpio, um espírito crítico, não pode. Ou seja, iam defender Acã. Se houvesse um caso como o de Acã no nosso meio, eles iam defender Acã, como vem aqui no meu canal defender Acã. Vem aqui defender a heresia. Eu mostrei respaldo bíblico do Isso e Profecia, mas muitos preferem dizer, não, mas o pastor disse que Robson ele é um dissidente, então ele é um dissidente. Veja o conteúdo que eu tenho mostrado aqui é bíblico, é do Isso e Profecia, é com respaldo no manual. Sabe, irmãos, tem pastores que me apoiam para a honra e glória do Senhor, só que eles não se expõem, porque eles acham que ainda não é o momento certo de se expor. Vai chegar um momento que eles vão ter que tomar decisão também e mostrar que eles estão do lado da Bíblia, do Isso e Profecia e do manual da igreja e não das heresias que têm surgido no nosso meio. Queridos irmãos, estamos nos últimos dias e vai ser difícil pregar o Evangelho porque os nossos piores opositores vão ser os membros da nossa própria Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esses vão ser os nossos perseguidores, esses que não se santificam, nem reverenciam a Cristo, nem a santidade de Deus. Eles serão braços direitos de Satanás a perseguir aqueles que querem viver fielmente em Cristo. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Que Deus tenha misericórdia da Igreja Adventista do Sétimo Dia como um todo. E que Deus purifique a cada um de nós, purifique a sua igreja, que é um povo adventista do sétimo dia, para dar o alto clamor e trovejar contra o pecado no mundo e na igreja. Que Deus abençoe você e a sua família. Obrigado por estar até aqui comigo. Espero que você tenha compreendido o que foi passado aqui. Espero que os seus pensamentos, você que vem aqui dizer que nós estamos errados, espero que o Espírito Santo alcance você antes que seja tarde demais e que você se volte para a verdade, se volte para a palavra do Senhor, para a sã doutrina, e que a gente possa ter uma só fé, e que a gente possa se santificar, e que a gente possa estar preparado quando Jesus voltar. Deus abençoe você e a sua família. Se inscrevam no canal, ative o sino de notificações, compartilhe esse vídeo no grupo da igreja, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Eu quero chamar você para juntos tocar e trovejar a trombeta em nome de Jesus. Deus abençoe, até o próximo vídeo, fiquem na paz de Jesus.